Olá, como é bom contar com a sua preciosa companhia, sua preciosa audiência. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia. E aqui é o seu ponto de encontro com o conhecimento, com a informação e com a prestação de serviços. Gente, hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia e também o site do próprio Ministério da Saúde, no Brasil, mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos. Além dos vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, olhos, pode causar também paralisação dos rins. E ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima dos 140 por 90 milímetros de mercúrio. É a unidade de medida, não é? Ou seja, no popular, 14 por 9, né? Por 9 é a pressão arterial. É a unidade de medida que já falamos, convencional, para medir a pressão arterial. E já estamos contando com a presença aqui no programa Assunto do Dia dos nossos convidados. Vou apresentar para vocês. Estamos contando com a presença do Dr. Emanuel Abreu, ele que é médico cardiologista, e também da Shirley Tavares, ela que é nutricionista. E eu quero saudá-los aqui com um bom dia, começando pelo Dr. Emanuel Abreu. Seja bem-vindo. Bom dia, como vai? Tudo bem, Felipe? Muito obrigado pelo convite. E eu queria fazer um registro inicial, que esse Dia Nacional de Combate à Hipertensão, uma das pessoas que batalharam muito para esse dia sair, foi um colega nosso que o ano passado nos deixou, chamado Hilton Chaves. Então, esse dia, ele lutou bastante, foi para a Câmara, foi para o Senado para sair, e eu queria fazer essa pequena homenagem para ele aqui. Um dos que iniciaram aí a Liga da Hipertensão, né? E ele, na universidade, ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco e criou a primeira Liga de Hipertensão do estado de Pernambuco. Perfeito, perfeito. Muito boa essa homenagem, inclusive. E nós também queremos saudar aqui com um bom dia, né? A Shirley Tavares, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu também quero agradecer pelo convite. Hoje é um dia muito importante para a gente da área de saúde, né? Que a hipertensão está aumentando cada vez mais no Brasil. E a alimentação ela está totalmente envolvida, né? Tanto podendo trazer a hipertensão, quanto também prevenir. Então, dependendo da escolha do alimento, dos alimentos que você está fazendo uso, você pode vir a ser hipertenso ou também pode vir a prevenir essa hipertensão. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre quais os alimentos que você deve preferir, quais os que você deve evitar. Perfeito, perfeito. Você percebeu que o assunto hoje promete muitas dicas importantes para você e você, é claro, não pode perder. Fique atento do início ao fim ao programa Assunto do Dia. E nesse instante eu convido você a estarmos acompanhando uma matéria sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta aqui e vamos começar o bate-papo. Acompanhe. 30 milhões de brasileiros são hipertensos. A estimativa média é do Ministério da Saúde. O problema é que somente 10% desse total faz o controle adequado da pressão alta, que é considerada a doença mais prevalente na população no país e a principal causa de morte. O indivíduo é considerado hipertenso quando a pressão fica maior ou igual a 14 por 9 na maior parte do tempo. E isso é descoberto facilmente. A pressão alta é uma doença extremamente comum, como você fala, na população adulta. Quase 35% da população é hipertensa, ou seja, de cada 10 pessoas, entre 3 e 4 são hipertensos. E ela é uma doença que não dá sintomas, a pessoa não sente absolutamente nada. Então, existe um mito, eu estou com dor de cabeça, isso deve ser minha pressão. Normalmente é o contrário. A dor é que aumenta a pressão. Então, é muito comum o diagnóstico ser feito quando a pessoa já sofre uma complicação da hipertensão, como um derrame, como um infarto. Essa doença silenciosa é a porta de entrada para outras doenças cardiovasculares e renais. É que o descontrole da pressão afeta diretamente o coração, que para de receber em quantidade suficiente sangue e oxigenação. E nos casos graves, isso pode resultar em perda da memória, infarto, derrame cerebral e insuficiência renal. O alerta do especialista é para a quantidade de pacientes jovens com hipertensão, que só faz aumentar. Nas crianças, a gente está vendo um crescimento de hipertensão, isso ligado ao surgimento da obesidade e hábitos de vida não saudáveis, digamos assim. Por conta da violência, por conta da vida agitada, as nossas crianças não brincam mais na rua, elas ficam refém do videogame, refém do celular.
com isso ganham peso, não fazem exercício físico, além de toda a indústria, comida industrializada que invade as nossas residências. Para melhorar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes hipertensos no Recife, a Secretaria de Saúde lançou no final do ano passado um protocolo de acompanhamento e controle clínico. A nossa intenção foi que o paciente não precise ir para o centro de referência de hipertensão, a não ser que realmente o clínico não tenha conseguido, apesar de vários tratamentos tentados, controlar a pressão do paciente. Então, a intenção desse protocolo foi fazer com que os médicos em toda a rede municipal falem a mesma língua, tratem o paciente do mesmo jeito, que a gente divulgue as medicações disponíveis para o paciente pegar gratuitamente, sem precisar comprar, para tratar a sua hipertensão. Os exames também sejam solicitados gratuitamente na rede municipal, sem o paciente ter que se preocupar de pagar para fazer o exame. O Centro Médico Senador José Hermílio de Moraes, na Avenida 17 de Agosto, bairro de Casa Forte, funciona como uma unidade especializada para tratamento dos casos graves e recebe apenas pacientes encaminhados das unidades de saúde do Recife. Mas uma dica infalível para auxiliar no tratamento e até na prevenção à hipertensão está na mudança do estilo de vida. Hoje não existe tratamento de hipertensão sem o paciente ter consciência que ele tem que mudar seu estilo de vida. Ele tem que deixar de se tornar sedentário, tem que fazer 150 minutos de uma atividade física por semana, tem que reduzir o consumo de sal. Na nossa região, a gente consome mais do que o dobro que a Organização Mundial de Saúde sugere para o consumo de sal. Perfeitas orientações aqui na nossa matéria, é apenas uma introdução ao tema de hoje. Ainda tem muita coisa que a gente vai discutir aqui ao longo do nosso bate-papo com os nossos convidados. E já temos a nossa enquete para você participar, uma pesquisa que estamos fazendo para você interagir conosco. Olha só, a pergunta é: você possui hábitos saudáveis para prevenir a hipertensão arterial? Você possui hábitos saudáveis para prevenir a hipertensão arterial? Sim ou não? Ligue para a gente, deixando aí a sua participação pelo 3424-1547 ou 3424-1977. Só lembrando, para você que está fora do estado de Pernambuco, nos acompanhando pela internet, pelo satélite, pelo aplicativo da Rede Brasil, você pode colocando aí 0 operadora 81 e o número, tá bom? E lembrando também do nosso Facebook, com as nossas postagens para você nos ajudar, né, a divulgar o programa, a divulgar também a temática de hoje aí no seu perfil nas redes sociais. facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço. E se você quiser participar, interagir, mandar aquela saudação, aquela pergunta especial para o programa, é bem simples. É só você mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 0 operadora 81 99209 4819. 99209 4819 é o nosso número do WhatsApp. E só lembrando, não é, de baixar o nosso aplicativo que está disponível no Play Store, tá certo? Rede Brasil TV é o nosso aplicativo para você baixar e acompanhar todo o nosso conteúdo onde quer que você esteja. Além de estar também acompanhando pelo nosso canal lá no YouTube. Visite nosso YouTube e curta também nossos vídeos. E assista, é claro, né, a programação ao vivo no YouTube pelo endereço Rede Brasil Oficial. O site também você pode assistir e acompanhar todo o nosso conteúdo, tanto das rádios como também da TV, pelo site redebrasiloficial.com.br. É a Rede Brasil cada vez mais perto de você. Bom, gente, nesse instante já vamos iniciar de forma bem didática, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, né, sobre a questão da hipertensão. E vamos conhecer aqui na tela os principais sintomas. Ao passo que a gente for mencionando aqui, os nossos convidados vão nos ajudando aqui, explicando um pouquinho mais. Olha só, sintomas da hipertensão. Sintomas da hipertensão. Dores no peito. Isso aqui é tarefa para ser explicado aqui pelo Dr. Emanuel Abreu. Na verdade, a hipertensão, a maior parte dos pacientes é assintomática, né? Eles não sentem nada. A gente tem sintomas em torno de 13 a 20% dos pacientes hipertensos. Então, a maioria, às vezes acontece no primeiro episódio, que o episódio pode ser um acidente vascular cerebral, pode ser AVC, um infarto, né? Morte súbita, e às vezes nem chegou a ter diagnóstico. Né? Agora, os diagnósticos são amplos. Então, tem pessoas que têm um mal-estar que não definem adequadamente, alguns têm dor de cabeça, né?
Alguns têm essa tontura, a sensação de que está rodando, e às vezes vão até o otorrino procurando saber se é uma labirintopatia, se tem alguma coisa nesse sentido. E em alguns cantos tem, às vezes, dor no peito. Isso aí pode acontecer. Vai depender de pessoa para pessoa, De pessoa não é? para pessoa, exatamente. Perfeito, perfeito. Além das dores no peito, tem um outro sintoma aqui, ó, dor de cabeça, tonturas, que o senhor já falou, inclusive, mencionou, zumbido no ouvido, que pode ser confundido justamente com a labirintite. Exatamente, é um conjunto, né? Porque ele mexe, às vezes, com o equilíbrio. A gente tem no nosso o 8º par craniano, que é o vestíbulo coclear, são associações. Então, esse vestíbulo, o vestibular de equilíbrio, né? Quando mexe com isso, ele começa a dar tonturas e zumbido, que são chamados acufenos, os zumbidos. Bom, indo mais adiante, né, a gente tem mais algumas informações, vamos conferir aqui mais informações com relação aos sintomas da hipertensão. Fraqueza é comum acontecer também? É uma sensação de que você não tem vontade de fazer algumas coisas, né? Às vezes, inclusive, confunde, as pessoas às vezes pensam, é uma depressão, é ansiedade, né? Porque é muita coisa junto. Visão embaraçada, isso é interessante. Às vezes, um certo cansaço, falta de ar, que ele não sabe definir. E em alguns casos acontece já um sangramento nasal. Nossa, então aí já seria um pouco mais... Já mais adiante. Mais exatamente. adiante, não é? Também, além da visão embaçada, a falta de ar e o sangramento nasal, que o senhor até mencionou. Com relação à falta de ar, isso também pode ser um sintoma típico? Não é tão frequente, mas acontece também. Não é frequente, mas pode acontecer. Muito bem. Indo mais adiante, a gente tem algumas outras informações. Nós vimos aqui alguns sintomas. Não sei se a Shirley Tavares quer acrescentar alguma informação, algum comentário aos sintomas que a gente já apresentou. Se tem a ver, por exemplo, com alguma alimentação que pode acarretar, por exemplo, um dos sintomas. Já foi dito praticamente tudo, né, sobre os sintomas realmente, mas assim, pode até confundir realmente tipo a fraqueza, né, com uma alimentação inadequada e você achar que você não está se alimentando bem e na verdade ser um sintoma da hipertensão, né? Então assim, muitas coisas vão confundir, né, os sintomas. E a alimentação, às vezes, por exemplo, a anemia também, né, que dá a fraqueza, pode confundir isso. também. Então, a alimentação talvez venha confundir um pouquinho os sintomas. Perfeito. Mas realmente, como o doutor falou, realmente é muito assintomático, né? A maioria dos pacientes são assintomáticos. Já, digamos assim, pode ser confundido com uma série de outras doenças que a gente até mencionou aqui, não é? A questão da labirintite, né? Também a questão, por exemplo, dessa questão do AVC ou outros problemas também, não é? Ela citou aqui a questão da alimentação também. Isso são vários fatores, né? E por falar em fatores de risco, a gente vai conferir aqui a tela com outras informações importantes aqui para a gente ser bem didático e explicativo, né, para o telespectador e para o internauta. O primeiro ponto aqui, histórico familiar. Filhos de pais hipertensos têm um risco de 30% maior de ter, né, a pressão alta. Isso é um fato, não é, doutor Emanuel? Isso é um fato e é muito frequente. Inclusive, o que a gente está notando é que às vezes as pessoas se esquecem de conversar. Tem gente que já chega no médico assustado e que não fala, e às vezes o médico também falta de conversar. É o que a gente chama de a inércia entre a relação, tem que existir uma relação médico-paciente. E a anamnese, que é o histórico, é a coisa mais importante. É aquela conversa É a inicial. mais importante. Porque nesse histórico a gente vai colher todos os dados para com o exame físico a gente chegar a vamos dizer assim, balizar um diagnóstico. E o exame complementar, os homens estão dizendo exame complementar, mas é fundamental a história familiar. E a gente sabe que em história familiar, se os pais são hipertensos, os dois são, isso aumenta mais ainda. Às vezes vai para 60%, 70%. Nossa. Quando um deles esse risco de 30% é com um dos pais. Mas quando os dois são hipertensos, a chance aumenta mais ainda. Mesmo a pessoa, por exemplo, tendo um histórico de vida, né, no período jovem, a pressão baixa, isso também pode, digamos, mudar, não? Pode mudar. E aí é que entra o estilo de vida, não é? Porque, por exemplo, se você tem uma genética, se você mudar o estilo de vida, então, por exemplo, fazer atividade física adequada, uma alimentação balanceada, eu digo sempre que você é o que você come. Então, assim, eu hoje, inclusive, não consigo mais acompanhar os meus pacientes sem um acompanhamento nutricional. Eu acho fundamental. Eu acho que nós estamos de braços juntos, médico e nutrição,
para a gente ter um resultado melhor, inclusive no tratamento desses pacientes. Porque quando a gente tem uma dieta adequada, exercícios irregulares, pacientes que são fumantes, porque o cigarro é um índice associado a um índice maior de doença cardiovascular. Então, se a gente conseguir trabalhar isso, já é um caminho importante. Perfeito, perfeito. E por falar na questão do nutricionista, né, lado a lado ali, ombro a ombro, de braços dados, né, de mãos dadas, é importante, né, Shirley, essa relação, não é, com a equipe médica, não é, e esse acompanhamento aí do paciente de forma mais ativa na alimentação, né, na questão da grade nutricional, não é isso? Isso mesmo, doutor Emanuel está certíssimo. É muito importante esse tratamento multidisciplinar, né? Esse envolvimento do médico, do nutricionista, o educador físico para incentivar a atividade física também, que é bem importante. Isso. Não só a alimentação saudável que a gente tem que ter ao longo da vida, e como o doutor Emanuel falou, né? Isso, além da genética ter um peso grande, né, para desenvolver a hipertensão, os fatores ambientais vão contribuir muito. Então, se você tem uma alimentação saudável ao longo da vida, faz atividade física, não fuma, controla o peso, isso aí já vai contribuir para você não desenvolver essa doença, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Outro ponto interessante também, dentro desses fatores de risco da hipertensão, é a idade. A partir dos 60 anos de idade, as artérias perdem a flexibilidade. Como é que a gente pode orientar melhor com relação a isso, doutor? Na verdade, o que acontece? Aumento da resistência periférica, né? Isso acontece. Mas uma outra coisa que tem trabalhos mostrando, os grandes trabalhos, né, com em torno de mais ou menos 600 mil pacientes, se for fazer uma retrospectiva, que essas artérias, elas ficam mais inflexíveis quando o paciente não faz atividade física. Então, se ele faz atividade física, isso melhora bastante, essa flexibilidade. É um endurecimento da artéria, né? Mas a atividade física é fundamental. Por exemplo, eu faço minha atividade às 5h30 da manhã. É o horário que eu posso fazer, né? E eu digo sempre que você tem que fazer aquilo que você gosta. Não adianta você fazer por obrigação. Isso. Você faz isso, então você escolhe o que é melhor. Eu pergunto sempre, o que é que você gosta de fazer? Para você indicar, né? O que é melhor para cada um e o horário melhor para cada um. Tem pessoas que fazem atividade na hora do almoço, outras fazem à noite. Então, mas diminui muito essa rigidez arterial, ela acontece com o tempo. Do mesmo jeito que você vê que existe também uma tendência à osteopenia e osteoporose com perda de massa muscular a partir dos 40 anos. Isso. Então, a atividade física melhora isso também. Muito bem, você vê que melhora tudo, não é, Shirley? Você física, tendo uma boa atividade física, uma boa alimentação, não é? Estando de bem com a mente, com a vida de maneira geral, isso é um fator também preponderante, né, para você ter uma vida mais longa, né, mais ativa. Isso é importante, principalmente nessa idade, nesse período aí, que até a alimentação tem que mudar um pouco, né, Shirley? Exatamente, a idade também contribui muito. Você jovem, você já se preocupar na sua longevidade, na sua qualidade de vida, quando você tiver uma idade mais avançada. Na terceira idade, né? Exatamente. Então, é você se preparar o seu corpo, a sua mente, para você envelhecer com qualidade. Quem não quer chegar a uma idade avançada, quem não quer viver mais, mas tem que viver bem. Não adianta você viver, ter uma longa vida, mas aí ficar preso a uma cama, doente. Dependendo de outro, Exatamente, não. O ideal é você cuidar ao longo da sua vida, da juventude, você cuidar do seu corpo e envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Perfeito, perfeito. E, pois não, doutor Emanuel? Uma coisa importante é que, por exemplo, a esperança de vida ao nascer tem aumentado gradativamente, né? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, a esperança de vida ao nascer era de 60 a 62 anos. Hoje, a esperança de vida ao nascer aumentou para 74 anos no Brasil. Então, assim, está se vivendo mais. Mais 12 anos aí, né, de acréscimo. Mais 12 anos de acréscimo, né? Exatamente. Isso eu tenho 35 anos de formado. Então, há 35 anos atrás, a realidade era completamente diferente, né? Porque aí você vem uma série de cuidados que está sendo tratando até hoje, né? O avanço da medicina, os estudos, né, mais avançados com relação à questão da saúde, né, do corpo, a parte nutricional também, os elementos que as pessoas hoje em dia estão até se preocupando mais, estão cuidando mais. E uma coisa interessante, mesmo com esse aumento da longevidade, a gente percebe também
que quando a gente vai no supermercado, a gente encontra muitos produtos industrializados. São mais produtos industrializados do que produtos naturais. E isso também é um dos fatores que a gente vai conversar aqui durante o nosso bate-papo, né? Ainda temos 3 blocos pela frente, né? Mas só para a gente pincelar, uma coisa importante que é o vilão principal, ou um dos principais, que é a questão do sódio, do sal. Isso a gente observa na grade nutricional dos alimentos industrializados, que são a maioria no supermercado, por exemplo, né? Exatamente. Hoje em dia, com a correria, né, do dia a dia, do trabalho, isso, aquilo, você acaba fazendo escolhas que sejam mais rápidas, mais práticas, e escolhe, às vezes, o alimento industrializado, né? Como você falou, a maioria nos supermercados, né? Então, acaba que as pessoas fazem a escolha errada e são os alimentos realmente os vilões, os que vão ter uma quantidade maior de sódio, Perfeito. que é o que vai levar à hipertensão, realmente. Perfeito. E ainda dando continuidade aqui aos fatores de risco, não é? Temos mais outras informações aqui. Olha, a etnia também, a raça, a doença é mais prevalente, não é? Na população negra e asiática. Tem alguma explicação referente a isso, doutor Manuel? A gente não tem uma explicação aqui, convincente, não. Isso a gente faz estudos retrospectivos e a gente constata isso, entendeu? Mas tem também na população, a gente não sabe se isso está relacionado ao estilo de vida, que é a alimentação, não é? Porque nas populações mais carentes consomem mais carboidrato e consomem mais sal. Né? Então, porque carboidrato é mais barato, Exato. Proteína custa mais caro. Isso, né? isso. Então, não é que seja isso assustador, mas há uma preocupação nas camadas mais pobres em custo de alimentação. Isso, né? isso. Isso a gente vê que acontece, esse tipo de coisa. Agora, não tem assim, um determinante direto entre isso. Isso a gente suspeita, é um indício disso aí. Suspeita que seja algo genético, mas é uma questão do estilo de vida, O estilo né? de vida está junto disso aí. Muito bem, muito bem. Não sei se a Shirley quer acrescentar alguma coisa, Shirley, não, né? Pronto, com relação à obesidade, que é um outro fator de risco importantíssimo, né? Pode começar. A Shirley vai poder acrescentar. A obesidade é o fator mais importante que a gente tem que modificar. É o mais importante. Então, por exemplo, tem várias... A gente podia passar aqui horas conversando, mas assim... Inclusive, me permita acrescentar uma situação, aumentou o número de obesos a nível global, né? Muito. No Brasil também está chegando a um certo status de ser comparado até com os Estados Unidos, né? Com relação à chegada dos fast foods. A Shirley vai poder comentar a respeito disso, o doutor Emanuel pode complementar a fala. Então, a obesidade, ela está crescendo. Ela está crescendo de forma geométrica. Então, um absurdo o crescimento. Então, em relação a tudo, hoje é controle remoto para tudo, né? Então, hoje é sensor. Tem casas, eu fui um dia desses numa residência, que era sensor. A gente não apertava nem o botão. Entrava, a luz acendia. Passava, saía, a luz apagava. A gente chegava num lugar, passava a mão, ligava o ar-condicionado. Televisão, controle remoto. Então, o carro, direção hidráulica. Então começa a ter todos esses recursos e você consome bem menos caloria, você gasta menos. Né? Isso. E se exercita menos, né? E exercita menos. Então, e outra coisa, exercício. Só 16% da população faz atividade física de forma regular. 16%. Aquele que o nosso colega falou do Remílio de Moraes, 150 minutos, a gente só tem em 16% da população. Perfeito. E a obesidade é o fator mais importante. Basta lhe dizer que tem pessoas que você faz a cirurgia bariátrica, a redução do estômago, e eles deixam de ser hipertensos. O paciente, às vezes, não precisa perder muito. Se ele perder em torno de 8 a 10% do peso corporal, você já tem diminuição de risco cardiovascular de 38% a 45%. Doença coronariana, acidente vascular cerebral, evolução para a doença renal. Então, assim, obesidade é fundamental. A gente tem que buscar olhar sempre. Então, e examinar. Eu sempre examino os meus pacientes, eu faço a cintura abdominal. Eu tenho uma fita métrica. Tem às vezes, o paciente faz, você vai fazer alguma roupa para mim? Eu falei, a gente tem que medir a cintura, que é um perfil. Às vezes o indivíduo não parece obeso, mas quando você vai ver, ele tem uma obesidade visceral, que é uma obesidade importante. Vamos agora a um breve intervalo. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente através do nosso WhatsApp, pelo 99209-4819.
estamos falando, não é, sobre a prevenção e combate à hipertensão em pleno Dia Nacional de Combate à Hipertensão. E nesse instante vamos conferir mais informações da internet com a Tânia Silva, que tem essas informações para a gente. A gente vai conferir agora. Tânia, é com você. Oi, Felipe, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do blog Aguenta Coração. Hipertensão, a responsabilidade é de todos nós. Cerca de 80% da população brasileira utiliza a rede pública de saúde. O problema é que nem sempre as pessoas monitoram sua pressão arterial como forma de prevenção. Aqui no Brasil, apenas 15% das pessoas hipertensas têm o diagnóstico, são tratados e possuem a pressão alta controlada. O cardiologista José Francisco faz um alerta para o constante monitoramento dos pacientes com hipertensão, já que muitos abandonam o remédio por conta própria ou nem sequer dão início ao tratamento. Vale lembrar que, em muitos casos, a hipertensão pode não apresentar sintomas e afeta de 20% a 30% dos adultos. O médico também destaca a importância de prevenir fatores de risco, como tabagismo, alimentação incorreta, obesidade, sedentarismo, entre outros. Vamos voltar para o estúdio para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Com você, Felipe. Perfeito, Tânia, muito obrigado pelas informações e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, né? E aproveitando esse gancho, né, que a Tânia trouxe para a gente das informações dos sites, estamos contando aqui com a presença do Dr. Emanuel Abreu, que agora está ao meu lado, né, aqui na câmera 2, vamos conferindo aqui, o Dr. Emanuel Abreu, que é médico cardiologista e diretor médico do SECOM, que é o Centro Cardiológico Ovídio Montenegro, não é? Exatamente. E a gente vai explicar melhor alguns pontos de forma bem didática. Não esquecendo também da nossa segunda convidada, né? A convidada aqui que está aqui conosco, a Shirley Tavares, que é nutricionista clínica, está aqui para nos esclarecer melhor sobre a questão da alimentação. A gente falou no ponto inicial, não é? No bloco anterior, a gente falou sobre a questão da obesidade como um dos fatores de risco também, que é muito importante a gente relacionar essa questão, né? A população está engordando cada vez mais e não tem praticado exercício físico nem se alimentado bem, né? Isso mesmo, a obesidade está aumentando cada vez mais. A cada ano a gente vê esse acréscimo do percentual de obeso, no Brasil principalmente, e a alimentação ela está totalmente envolvida com esse ganho de peso. Juntamente, como o doutor Emanuel falou, com a redução da atividade física, as pessoas têm ainda esse receio de fazer atividade física, não gostam, às vezes, como ele mesmo falou, a atividade física você pode fazer qualquer coisa que você goste, algum esporte, que já ajuda, uma caminhada de 30 minutos, isso é bem importante, isso vai ajudar muito. E, claro, a alimentação saudável, né? Fazer escolhas saudáveis de alimentos. Como o doutor Emanuel falou também, a redução do peso, ela vai reduzir também a pressão. Estudos mostram que a redução de 5% do peso corporal, ele reduz em 20% a 30% da pressão arterial. Isso é bem importante, com certeza, certo? Então, a alimentação, escolhas saudáveis de alimentos, né? Evitar os alimentos processados, industrializados, ricos em sódio, isso vai ajudar a reduzir também o peso e a pressão arterial, né? E a atividade física, que é bem importante associar com essa alimentação saudável. Perfeito, perfeito. Dicas importantes aqui da Shirley Tavares e a gente vai continuar aqui ainda conversando com ela, vai trazer mais dicas importantes sobre alimentação, tá bom? E nesse instante a gente vai conferir aqui uma aula, não é? Uma exposição de uma aula do batimento cardíaco, do funcionamento do coração, não é? A fisiologia do coração também. A gente vai mostrar aqui justamente para ilustrar, não é? E a gente queria fazer um paralelo também, doutor, né? Falando sobre a pressão alta versus a pressão baixa, não é? Como é que é o funcionamento do coração na pressão alta e na pressão baixa, por exemplo? Na verdade, o coração, ele é uma bomba, né? Uma bomba hidráulica. Então, a gente tem, para ele funcionar, ele tem que ter diferença de pressão. Então, o que a gente tem? As câmaras superiores, que são os átrios, e tem as câmaras inferiores, que são os ventrículos. Para que esse sangue vem, ele chega e entra pelas artérias. Não sei se tem como ilustrar por aqui. Porque eu esse queria desenho ter está meio noção, diferente, para né? poder chegar para vocês para dizer. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, porque a gente aqui tem, às vezes, Deixa eu mostrar mais para cá, só ficar mais um pouquinho para cá, para a gente poder observar melhor, não é isso? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Então,
Então, o que acontece? A gente tem artérias e a gente tem veias. Certo. Tá certo? As veias, o que elas fazem? As artérias, elas vão irrigar, né? E as veias, elas vão drenar. Isso. Então, a gente tem veias que chegam para o coração. Certo. E as artérias, elas saem do coração. Perfeito. Mas para acontecer isso, tem que ter um mecanismo hidráulico de diferença de pressão. Certo. Diferença de pressão. Então, chega e sai. E sai. Chega tá? E sai. e sai. Tá certo? Certo. Então, é porque aqui, ela está botando a chegada das veias cavas, superiores e inferiores. Isso. Ela não botou a saída. Mas basicamente, vamos chegar. Chega pelos átrios Certo. e sai pelos ventrículos. Tá? Então, a sístole, que é a contração, ela joga todo o conteúdo que está na parte superior para os ventrículos. Quando ele enche, as válvulas, por mecanismo de pressão, são fechadas. Certo. E aí entra o mecanismo, a gente tem sístole atrial e diástole ventricular. Aí depois a gente inverte esse processo. Há o processo de relaxamento, onde vai encher novamente os átrios e o ventrículo vai esvaziar para poder jogar o sangue para todo o organismo. Então, sístole, diástole, sístole e diástole, sístole e diástole. Então, mecanismo de pressão. Bom, agora, isso de forma normal. Quando você tem hipertensão arterial, as artérias estão mais endurecidas, estão mais resistentes. Então, esse mecanismo, o coração vai ter que fazer mais força para esse mecanismo, que é um mecanismo fisiológico, ele se torna... Então, ele vai ter que fazer força. Quando ele faz mais força, o músculo, quando a gente faz mais força, o que acontece? Hipertrofia. Isso. Então, no coração é um músculo também. Então, ele vai se hipertrofiar. Ele vai crescer. Ele vai, são duas coisas. Ele pode fazer uma hipertrofia inicial, que ele vai aumentar a espessura. Certo. E numa fase secundária, ele vai aumentar de tamanho, que seria a cardiomegalia. Então, aumento de tamanho e aumento de espessura. São duas coisas diferentes. Então, inicialmente, aumento da espessura e numa fase secundária, aumento de tamanho. Então, no caso da pressão alta, é o que basicamente acontece, é isso, não é? Esse é um mecanismo progressivo se você não controla. Certo. Né? Se você não controla. E aí você tem lesão de vários órgãos. O coração, retina, cérebro, rim e vasculopatia periférica. Nossa. São lesões de órgãos-alvos. São órgãos quando você não controla. Então, a hipertensão, eu digo sempre, é igual a mulher ruim, que vai acabando com tudo. Quando você vê, você está sem nada. Então, assim, é importante, é muito danoso se você não cuida. Agora, se você cuida, você tem uma sobrevida muito boa. Agora, cuidar é fazer de uso contínuo. Não é assim, eu tratei um mês, no segundo mês eu não trato. Então, assim, é uma medicação, é um tratamento contínuo, seja com medicação ou com alimentação. Perfeito, perfeito. E com relação à pressão baixa, por exemplo, que tem suas complicações, não é? Não, pressão baixa para nós não tem problema, não tem problema não. Na verdade, pressão baixa a gente tem que ver se dá sintomas. Tem pessoas que não têm sintomas, simplesmente tem a pressão mais baixa e está bem. Para nós é importante o sintoma. Se ele for sintomático, aí a gente vai trataria. Mas é muito pouco sintomático. Às vezes as pessoas veem a pressão, eu estou com a pressão mais baixa, eu estou com sintoma. Né? Já fica sugestionado. Mas, em geral, e as mulheres, elas, em geral, têm a pressão mais baixa. Né? A não ser que ela tenha um histórico de hipertensão familiar. Mas elas têm a pressão mais baixa e é mais saudável, vive mais. Quem tem pressão mais baixa, vive mais. Muito bem. Agora, é claro que não vai abusar, por exemplo, do famoso sal, né, da ingesta de alguns alimentos que podem prejudicar, não é isso? Não. Aí pode modificar a situação, né, Shirley? Exatamente. Os fatores ambientais contribuem muito para tanto para o ganho de peso, né, como a obesidade hoje é o maior fator de risco, né, para a hipertensão. Então, contribui uma alimentação errada, contribui para o ganho de peso e para o aumento da pressão arterial, né? E os alimentos também que são ricos em sódio, né? Eles também vão estar aumentando essa pressão arterial. Então, por si só, eles já podem levar também à hipertensão arterial. Perfeito, perfeito. Agora a gente falou, não é, no bloco anterior, nós citamos a questão do estresse, que é um outro grande fator que desencadeia, né, digamos, as mazelas, né, da pressão alta, por exemplo, desencadeia um fator inicial para a pressão alta, por exemplo. Eu queria que o senhor falasse também sobre a questão do estresse. O estresse, a gente vê
que é uma coisa inerente ao dia a dia, né? Hoje a gente se estressa para sair de casa, para entrar no carro, para pegar um trânsito, né? A competição, né, do dia a dia. Isso. Assim, a forma de viver, eu digo sempre que é o estilo de vida que as pessoas tenham. Então a gente tem que pensar, porque o estresse provoca aumento de vários mediadores químicos, noradrenalina, adrenalina, que são vasoconstrictores, ou seja, fecham. Então, aumentam mais a resistência vascular periférica. Se você já tem um problema, você vai associar isso. Por isso que eu sempre converso com as pessoas para saber como é que é o estilo de vida. E aí, a atividade física também entra como diminuição do nível de estresse. E a gente precisa, às vezes, lembrar uma coisa importante, que é o acompanhamento, às vezes, psicoterápico. Tem pessoas que se estressam com tudo. Meu horário é às 8h01, já estou atrasado, eu quero entrar imediatamente, e brigam com todo mundo, né? Então, assim, trabalhar esse perfil, porque isso, você tem um estresse inerente do ambiente, mas tem um estresse pessoal, que você pode trabalhar com psicoterapia, né? Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente vê muito hoje, o acompanhamento dos hipertensos com uma terapia de apoio, tem uma melhora significativamente no controle do tratamento da hipertensão. Perfeito, perfeito. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, né? Vamos a um breve intervalo, mas antes eu queria só anunciar aqui mais uma vez a nossa enquete, não é? A nossa enquete de hoje, que tem a seguinte pergunta, olha só. Você possui hábitos saudáveis para prevenir a hipertensão arterial? Sim ou não? Seja bem sincero, hein? A nossa pesquisa de hoje. Você possui hábitos saudáveis para prevenir a hipertensão arterial? Você liga para a gente dizendo sim ou não a nossa enquete, tá bom? Os nossos números é o 3424-1547 ou 3424-1977, não é? Você liga para a gente participando. E não esquecendo também de mandar a sua mensagem, a sua pergunta, tá certo? Vamos ter o maior prazer de mencionar e, inclusive, coloque seu nome, o seu nome e o local de onde você está falando, tá bom? O nosso número do WhatsApp, anote aí, 0 operadora 81 99209 4819. Calma, Felipe, devagar. 99209 4819. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Hoje, em pleno Dia Nacional de Combate à Hipertensão, estamos falando sobre esse assunto, não é? E é claro, você vai tirar muitas dúvidas, já está tirando, né? Você que está desde o início aqui conosco, desde o primeiro bloco, a gente está trazendo uma série de dicas importantes, orientações importantes. Estou aqui ao lado da nutricionista clínica, a Shirley Tavares, que vai nos orientar um pouquinho mais sobre a questão da alimentação, né? Também estamos contando, só lembrando, com a presença aqui no estúdio do Dr. Emanuel Abreu, que é cardiologista, é diretor médico do SECOM, que é o Centro Cardiológico Ovídio Montenegro, também está aqui conosco para endossar ainda mais esse bate-papo, essa nossa conversa aqui sobre esse tema tão importante. E aqui, não é, com a Shirley que vai nos orientar um pouquinho melhor sobre o preparo dos alimentos, sobre alguns alimentos que são nocivos à saúde, Shirley. Eu queria que você pudesse nos orientar melhor. Exatamente. E a gente conversou um pouquinho falando do sódio, né? Que é o que contém nos alimentos, principalmente os industrializados, que é o vilão, né? O vilão, exatamente. Que é, na verdade, o sal, certo? O que a gente conhece por sal. Né, nos alimentos industrializados, nos ingredientes, você vai ver o nome sódio, certo? Que nada mais é o sal que a gente usa na cozinha da gente, tá? E só para ensinar, até me permita, digamos a pessoa vai no supermercado, né? Aí vai procurar na grade nutricional a referência daquele alimento, se tem aquela substância, no caso o sódio, né? Exatamente. Aí você vai atrás. Esse certo? aqui não tem porque a gente cobriu, né? Isso, na parte de trás você vai sempre olhar os rótulos dos alimentos, certo? Tanto a questão de ingredientes, quanto também a composição. Então, onde tiver o sódio é onde você vai ver se contém esse sal. Agora, certo? uma perguntinha. A quantidade. Uma perguntinha básica, Shirley. Digamos que, qual seria o valor, digamos assim, normal que a pessoa pode consumir durante o dia com relação ao sódio, com relação ao sal? Porque às vezes a gente encontra num alimento uma quantidade enorme de sódio, né? Exatamente. A quantidade ideal, a nossa necessidade, na verdade, de sódio por dia
é de 500 miligramas, certo? Que isso equivale a 1,2 gramas de sal, certo? Sal de cozinha. Então, a OMS, ela coloca que você consuma no máximo 2.000 miligramas de sódio, certo? Que equivale a 5 gramas de sal. Então, assim, seria o máximo que você poderia consumir por dia. Acima certo? disso? O ideal é que você fique entre 2,5 gramas de sal por dia. Então, acima certo? disso já passa a ser arriscado para a saúde, né? Correr o risco, não é? Exatamente. Isso aí seria uma questão de prevenção e tratamento também da hipertensão. Bom, a gente tem aqui alguns alimentos populares, por exemplo, a figura do biscoito, né? Biscoito recheado, não é isso? Exatamente. Você vê tão docinho, nem imagina que ele tem sal. É isso? E tem sal também, né? Isso, tem sal. tem Não sal. só açúcar, né? Mas também sal, né? Isso, é uma quantidade enorme de açúcar, certo? Não é um alimento saudável que a gente deva estar consumindo diariamente. Então, além de ter muito açúcar que vai levar à obesidade, também vai ter a questão do sal, que você nem imagina que tenha, né? Perfeito, perfeito. E além disso, a gente tem aqui algumas outras figuras importantes, alguns personagens que fazem parte da mesa do brasileiro, não é? Principalmente com relação aos temperos, né? Temos aqui esse produto aqui que a gente chama popularmente, né? Usa até o nome da marca que eu não vou citar aqui, mas isso aqui serve para temperar o alimento, né? Colocar lá na panela, né, para temperar. Agora, só que qual é o risco que isso aqui tem? Pronto, isso aí é o famoso caldo de carne, caldo de galinha, né? Que a gente coloca em preparações como feijão, sopas, para dar aquele gostinho, né? Então, porém, esse caldo de carne de galinha, ele tem uma quantidade enorme de sódio. E ainda tem gente que coloca isso aqui e ainda coloca mais o sal, né? Ainda acrescenta o sal. Então, assim, isso aí realmente deve ser descontinuado, certo? O uso de caldos de carne de galinha e a gente fazer o uso das ervas, certo? As ervas naturais, que vai dar um sabor à alimentação e a gente vai estar contribuindo para a nossa saúde. Temos ali o coentro, né? Temos o alecrim ali também. Exatamente, o alecrim vai dar um gosto um sabor bem interessante à alimentação, o manjericão, o orégano também, que são todos alimentos que têm uma funcionalidade até importante para a saúde da gente. Por exemplo, quando eu faço aquele ovinho frito, eu uso orégano. Eu descarto o sal e coloco o orégano. Até fica mais gostoso. Vai dar um sabor e ainda tem os componentes funcionais do orégano. Isso. Apesar que a gente tem que ter cuidado com essa questão do fritar, né? Isso, diminuir as frituras outra questão né? também. Exatamente. Diminuir as frituras, preferir os cozidos, certo? Evitar o uso de óleos também, certo? Mas se for usar em pequena quantidade e substituir pelo azeite de oliva, que é bem interessante. A gente está substituindo os óleos pelo azeite de oliva e usar mais a gordura vegetal, realmente. Perfeito. Agora, falando ainda sobre essa questão da fritura, me lembrei aqui da figura da manteiga, não é? E da margarina, né? A margarina realmente é uma vilã ou a manteiga também passa a ser? Isso, né? Em relação à preferência, a manteiga, ela tem uma qualidade melhor do que a margarina, certo? Mas para quem é hipertenso, sempre procurar as sem sal, certo? Mas realmente... Que já tem até no mercado, inclusive, disponível, tem, né? Sim. Perfeito. Ainda falando aqui sobre o tempero, aqui tem o molho inglês, né? O molho inglês, né? O sal, né? Nós temos aqui, né, também... A gente pode mostrar aqui, ó. Esse alimento também os instantâneos, né? Isso, as sopinhas, macarrão instantâneo, sopinhas instantâneas que as pessoas, pela praticidade, né, a rapidez, eu tenho que ir ali, então acaba fazendo uso desses produtos que tem uma quantidade enorme de sal. A gente colocou aqui, ó, para demonstrar a quantidade que tem nesses alimentos, que para você ver que é uma quantidade bem grande, né? O presunto também, certo? A questão dos embutidos, os enlatados, conservados, porque assim, a indústria, ela usa o sal para conservar os alimentos. Até porque precisa conservar esses alimentos, vai ficar muito tempo na prateleira, não é? Exatamente. Para conservar esses alimentos, acrescenta o sódio, mas aí é uma quantidade muito alta e aí vai prejudicar a nossa saúde. Perfeito, perfeito. Não sei se o doutor Emanuel
quer acrescentar alguma informação, ou algum dado, ou alguma reflexão sobre o que a gente conversou aqui, sobre a questão dos alimentos aqui, de modo geral? Não, eu achei muito interessante, Shirley, e eu queria perguntar, Shirley, que eu falo muito sempre em abolir os refrigerantes. Mas tem cliente meu que chega e diz assim, eu tomo 0, sabe? Aí eu falo, é zero de açúcar, mas é um monte de sal, entendeu? Tem então, aquela história do diet, light, né? Mas quando você tira o açúcar, você bota sal mais. Entendeu? Isso. E às vezes eles começam a não entender. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses refrigerantes. Primeiro que eu acho que refrigerante tem que abolir, né? Isso. Perfeito. Perfeito. É bem interessante essa pergunta, porque muita gente consome o refrigerante, né? E acha que essa questão, vou escolher o diet, o light, isso confunde muito as pessoas, né? Por ser 0. Então, o refrigerante 0, ele é 0 açúcar, certo? O diet, ele está retirando o açúcar, mas quando ele retira algum componente que serve para conservar ele vai acabar aumentando o outro. Então, ele vai acabar aumentando realmente o sódio. Porque tanto o sal como o açúcar servem para conservar também o alimento, né? Que vai ficar exposto ali por um bom período de tempo. E esses refrigerantes, por exemplo, o Diet, 0, ele vai ter uma quantidade até maior de sódio, certo? Do que os normais. Às vezes eu digo, não, se é para tomar, toma um normal mesmo, certo? Porque ele vai ter uma quantidade menor. Agora é bom que se troca. Vamos convir, não é? Porque vamos combinar, porque veja, nós estamos num país tropical, cheio de abundância de frutas, né? De frutos de maneira geral, por que não suco, né? No lugar do refrigerante? Exatamente. E aqui a gente desponta, né? É um dos mercados que mais vende, né, a nível global, refrigerantes no mundo. E mesmo assim, o Brasil também produz uma série de alimentos, principalmente frutas, que podem servir e muito como suco, né, por exemplo, né? Exatamente. E aí, como o doutor Emanuel falou, né? Descontinuar mesmo o consumo de refrigerantes, né? Preferir os sucos das frutas, certo? Que, além de ser mais saudável, né? Não vai ter o sódio, essa grande quantidade de sódio, também vai ter as vitaminas, minerais próprias das frutas, que aí tem outras funcionalidades para o nosso corpo, para a nossa saúde. Perfeito. Não sei se o doutor Emanuel quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade também. Eu acho que é muito interessante essa revisão que ela está fazendo. A gente aprende muito. Eu estou saindo daqui com um pouco mais de conhecimento depois disso, né? E lembrar as pessoas, o problema é que não é procurar só o mais barato, né? Que às vezes, porque o refrigerante se torna mais barato. E quanto mais você compra, se você comprar uma quantidade maior, eles o de 2 litros é mais barato, às vezes, do que o de 1 litro. Então, para aumentar o consumo daquele refrigerante. Então, mas você saber o que está fazendo. Eu lembro sempre, são 3 pós brancos que a gente tem que evitar. Sal, açúcar e cocaína. Porque todos os 3 pós brancos fazem mal à hipertensão. Agora, ainda falando sobre essa questão, aproveitando o gancho, não é? Existem algumas outras doenças que podem, por exemplo, agravar ainda mais os sintomas da hipertensão. Por exemplo, diabetes. Uma das doenças que pode, agregada aí à hipertensão, piorar a situação ainda mais do indivíduo? Com certeza. Diabetes, ele caminha ao lado, né? Ao lado. A gente nota uma correlação muito grande nos pacientes hipertensos, que eles começam a desenvolver resistência à insulina, que é, digamos assim, é um pré antes do desenvolvimento do diabetes. E quando você tem a associação do diabético com o hipertenso, aumenta exponencialmente a quantidade de doença cardiovascular. Doença cardiovascular, cerebrovascular, doença renal, né? Então, aumenta muito, muito mesmo. Então, o diabetes é uma doença que mexe com micro e com macro vaso, pequenos e grandes vasos. A hipertensão também. Então, os dois são dois cupins que vão comendo as suas artérias, vão estragando o seu organismo todo. Agora, tem que controlar através de mudança de estilo de vida, alimentação e medicação, quando for o caso necessário. E tem até casos, né, me permita também perguntar, a gente ainda vai falar sobre isso, mas há casos de pessoas que podem até regredir com relação aos sintomas da hipertensão, né? Parece que existe a hipertensão primária e a secundária, não é isso, doutor? Exatamente. Hipertensão primária é o que a gente chama de hipertensão essencial. 80% a 90% dos hipertensos são hipertensos essenciais, que é um aumento da resistência vascular periférica e sem uma causa aparente. Quando a hipertensão secundária, você tem uma causa, que você tratou aquela causa, uma vez tratada a causa, você resolveu. Porém, hipertensos primários,
podem, através de mudança do estilo de vida, de controle de fatores de risco, como diminuir peso, fazer atividade física, alimentação, controle pressórico às vezes deixa de tomar medicação no futuro. Perfeito, perfeito. Ainda voltando ainda sobre a questão do diabetes, né? Eu queria até destacar se é verdade ou mito, por exemplo. É verdade que os carboidratos no organismo, eles podem virar, por exemplo, açúcar? É isso? É verdade? Exatamente. O alto consumo de carboidrato, ele na verdade já é o açúcar, certo? E vai fazer aumentar a glicemia, certo? E levar ao diabetes. E do mesmo modo também o excesso de carboidrato, ele pode levar também a um excesso de gordura, certo? Então ele vai levar, o excesso de carboidrato tanto vai levar à obesidade, quanto pode levar também ao diabetes. Por exemplo, aqui no Nordeste, tipicamente, de forma cultural, na gastronomia, se utiliza muito a figura do milho, do amido de milho. Também pode desenvolver no organismo o aumento da glicose ou não, esse alimento? O amido de milho. No caso, o amido de milho, o milho, o próprio cuscuz, por exemplo, né, que é o popular aqui no Nordeste, um dos alimentos mais populares do Nordeste. Nesse caso, a ingesta, digamos, contínua desse alimento pode desenvolver a produção de glicose maior? A gente sempre fala muito de moderação, certo? É o equilíbrio, né? Isso, o equilíbrio. Então, assim, muita gente realmente chega para você, eu não vou poder mais comer cuscuz, vai para o nutricionista, então já vai com aquela ideia, eu não vou poder mais comer cuscuz. E não, a gente sempre libera o cuscuz sim, certo? Mas tudo vai de quantidade, de equilíbrio e moderação. Mas aquela certo? pessoa que quer comer cuscuz de manhã, de tarde, de noite, aí, por favor, né? Por favor, somos nordestinos, mas devagar, né? Isso, aí a gente tem que fazer realmente um controlezinho. Perfeito. Não sei também se o doutor Emanuel quer acrescentar alguma coisa. Por exemplo, né, a gente falou aqui desses alimentos mais saudáveis, os temperos, né? Por exemplo, o orégano, o alecrim, né, o manjericão, o coentro. Não sei se o senhor usa, por exemplo, no dia a dia, na sua alimentação. Usamos. Na verdade, eu faço acompanhamento com a nutricionista. Eu, Emanuel, faço acompanhamento. Eu tenho café, lanche, almoço, eu levo minha refeição para o trabalho, já nos Tupperware de vidro, tudo organizado, separado. De vidro é melhor, não é? De vidro é melhor, não é, doutora? Isso mesmo, tá? Aproveitando esse gancho aí, segure. Agora não quero perder essa orientação, não. No caso, por que é melhor a Tupperware de vidro ao invés de plástico? Do plástico. Então, o plástico, ele tem uma substância, certo? Que quando você coloca ele no frio ou no calor, certo? Aquece ou coloca no congelamento, libera essa substância, certo? Então, essa substância, ela faz mal ao nosso organismo, certo? Ela pode modificar a questão hormonal, pode levar a câncer, você desenvolver câncer. Entendo. Então, é bem importante. Essa dica foi bem interessante. Foi, certo? Inclusive, ele serve como uma experiência muito boa a ser seguida, inclusive, né? Exatamente. Muito bem, parabéns, né, doutor Emanuel, aí. E é exatamente isso, você ter um planejamento alimentar na sua vida, certo? Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, que eu vi também que ele pratica, né? Logo de manhã, não é? Exatamente. Mas é um exemplo, hein? É um exemplo. Mas não é fácil, não. A gente tem que ter vontade, desejo, e lembrar que faz parte do estilo de vida da gente, né? Perfeito. Para a gente colher no futuro o fruto disso aí. Mas não é simples, não. Às vezes... E tem que também dormir mais cedo, né? Porque se dormir muito tarde, de manhã, quando a gente vai acordar, acorda cansado. Exato. E o rendimento é diferente. Com certeza. Eu vou pedir licença aqui rapidamente aos nossos convidados, né? Vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a falar sobre esse assunto, não é? Sobre a hipertensão, em pleno Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Um tema muito importante e vale a pena você estar conosco até o fim, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. E nesse instante, você já se organiza aí, pega o papel, a caneta, tá certo? Para anotar as principais ofertas de hoje aqui no nosso quadro Há Vagas. E vamos às ofertas de emprego para hoje. Na nossa primeira tela tem a seguinte informação.
6 vagas para agente de vendas de serviços. 6 vagas para agente de vendas de serviços. E os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.200. Na próxima tela também você vai conferir mais informações. Agora 3 vagas para promotor de vendas, 3 vagas para promotor de vendas, ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário a combinar. Na próxima tela também tem outras ofertas de emprego, no caso uma oferta, não é? Uma vaga para almoxarife, não é? Ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário de R$ 1.493,98. Se você, porventura, ficou interessado em uma das ofertas que nós mencionamos aqui, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Você pode ligar para o 3355-2900. Eu disse 3355-2900. E só lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Portanto, sucesso para você. E vamos dar continuidade à nossa conversa de hoje sobre a questão da hipertensão. E estamos contando com a presença aqui no estúdio do Dr. Emanuel Abreu, ele que é médico cardiologista, diretor médico do SECOM, que é o Centro Cardiológico Ovídio Montenegro, e também ao nosso lado aqui a Shirley Tavares, que é nutricionista clínica. E vamos dar continuidade falando a respeito da alimentação de modo geral, não é? A gente tem aqui alguns alimentos que são, digamos assim, bons, não é isso, Shirley? Exatamente, esses são os alimentos que a gente deve preferir, né? Então, que a gente deve fazer consumo diariamente, certo? Então, aqui temos as frutas, né? Que são alimentos saudáveis, não tem tanta caloria, né? Não vai aumentar fazer com que você tenha um excesso de peso. Então, preferir sempre as frutas. O abacate também, que é muito interessante, porque tem uma gordura boa, que a gente chama de boa, que vai também diminuir as doenças cardiovasculares, vai melhorar. Faz parte das propriedades do abacate? Exatamente, do abacate. Tem a gordura monoinsaturada, que a gente chama, que vai reduzir colesterol, melhorar o perfil lipídico como um todo. Agora, aproveitando essa dica do abacate, por exemplo, como ele pode ser servido? Qual a dica que você pode dar para a gente, não é? Para os telespectadores e internautas? Eu gostava muito da vitamina, mas tem alguma outra forma de a gente, digamos, ingeri-lo? Isso. Muita gente tem até a resistênciazinha ao abacate, né? Mas a vitamina, eu acho que é a forma que é mais consumida, certo? Do abacate. Você também pode colocar ele em saladas, fica interessante também, certo? E usar a imaginação, certo? Acrescentar o abacate. E a banana, digamos, por exemplo, a gente vê nas postagens de pessoas que praticam exercício físico, não é, doutor? A figura da banana como uma das mais usadas, a figura do ovo cozido, não é? E outros alimentos também que são utilizados para quem pratica exercício físico. Por que a banana é tão utilizada assim por quem pratica exercícios físicos? Isso, a banana, ela é um alimento interessantíssimo. Ela é rica em fibra, certo? E a fibra também tem esse poder de melhorar colesterol, dislipidemia como um todo, certo? Então, tem essa questão da fibra e também do potássio, né? Muita gente come a banana pensando muito no potássio, quem faz atividade física, né? Porque sabe que ela é rica em potássio. Ainda pegando o gancho aqui do que o doutor Emanuel falou no bloco anterior, sobre a questão do hábito alimentar. Geralmente as pessoas têm o hábito de se alimentar 3 vezes ao dia. É um fator interessante, usando o exemplo aqui do que o doutor estava até mencionando. O senhor quer acrescentar alguma coisa do que o senhor estava falando anteriormente? Na verdade, eu acho interessante, a gente não fica com tanta fome quando a gente faz os intervalos, os lanches. Então, café da manhã, primeiro tomar uma refeição adequada, né? Essa ideia de manhã não comer nada. Tem gente que diz que não tem apetite de manhã. Aí quando chega na hora do almoço, come tudo. Então, eu acho que é importante a gente ter uma refeição de café, um lanche no intervalo às 10 horas, almoçar, né? Mastigar bem os alimentos, comer devagar, em local adequado, né? Quando for à tarde, lá para as 4 horas, também um lanche
e à noite fazer uma refeição mais leve do jantar, uma ceia, algo assim. Essa deve ser a atitude... É o que eu faço. Essa é a atitude correta, não é? Exatamente. É interessante, como o doutor Emanuel falou, hoje em dia não tem essa obrigação de você ter que fazer 6 refeições ao dia, mas eu acho bem interessante. Eu, como nutricionista, eu continuo indicando e acho interessante, principalmente pelo que o doutor Emanuel falou. Se você tem refeições com os lanches, né, de 3 em 3 horas, você se alimenta de 3 em 3 horas, você diminui a sua fome para a próxima refeição. Então, por exemplo, o café da manhã, muita gente realmente acorda sem apetite e acaba não comendo, não tomando café da manhã. Eu não acho interessante, porque aí quando você for para o almoço, você vai estar com uma fome muito maior e você vai comer muito mais do que você deveria. E, por exemplo, para essas pessoas que, digamos, dizem, não tenho fome pela manhã, mas se a pessoa se adaptar o corpo, a mente, para tentar se acostumar com isso, eu acho que ajuda também, não é? Exatamente, você vai fazer uma adaptação e você vai escolher aqueles alimentos que vão, que você gosta mais, que vão te fazer melhor naquele momento, que são mais leves, talvez. Certo? Uma fruta, né? Exato, você vai fazer uma escolha, não necessariamente ter que ser aqueles alimentos normais do café da manhã. Perfeito, perfeito. Ainda voltando aqui para a nossa conversa aqui dos alimentos, digamos assim, saudáveis, temos aqui a uva. Quais são as principais propriedades da uva? Assim? Então, a uva ela é bem interessante também na hipertensão, que ela tem um componente funcional que é o resveratrol, certo? Que ele ajuda, estudos mostram que ele ajuda no controle da pressão, na diminuição da pressão. É a mesma coisa do alho. O alho também tem um componente funcional. Também, exatamente. Né? O alho é bem interessante, é um alimento riquíssimo que a gente tem nas nossas mãos, certo? Todos os dias é o alho, certo? Ele tem um componente que é a lisina, que ela tem essas propriedades, tanto antioxidante, previne a inflamação, certo? Então, o ajuda paciente... até na cicatrização também. Cicatrização, e a pressão também, diminui a pressão arterial. Perfeito. Também, ele, de preferência, consumir ele cru, certo? Ele vai ter, ele vai ter o componente funcional melhor, certo? É mesmo? O cru aí é mais É complicado. complicado. Quem tiver perto. Agora temos aqui a figura também, não é, da cebola, né? Quais são as propriedades que a gente poderia destacar da cebola, por exemplo? Então, a cebola também, ela tem propriedades funcionais, certo? A quercetina, que é a principal componente funcional da cebola, ela também vai ter esse componente antioxidante, certo? Melhorando a inflamação e também de redução da pressão. Agora, falando um pouquinho mais aqui sobre a questão da figura do azeite, né? Temos aqui o azeite, me ajuda aqui, Shirley, aqui a linhaça, aveia e a aveia. Soja, né? Isso. Soja também. Então, é bem interessante. A linhaça, ela é rica em ômega 3, que o ômega 3 também é um antioxidante e ele também ajuda a diminuir a pressão arterial. Alguns estudos já mostram que o ômega 3, ele ajuda a diminuir essa pressão arterial. Então, também no azeite de oliva, nos peixes, certo? Então, o consumo de peixe é bem interessante também por conta desse ômega 3. E a aveia, que também é um alimento riquíssimo, um alimento bem interessante para a gente estar utilizando tanto na hipertensão quanto na obesidade, certo? Que ela vai ajudar na perda de peso, certo? E por conta da fibra, né? Ela é rica em fibra, não só ela, mas também outros alimentos que são ricos em fibras também vão ajudar, certo? Tanto no controle da pressão arterial quanto na perda de peso. Que a gente já viu que a perda de peso também vai levar a uma redução da pressão arterial. Já a questão da soja, digamos assim, está meio lá, meio cá, né? Então, a soja é interessante também, certo? Fazer o consumo de soja, tá? Mas também de peixes, frango, certo? Porque às vezes as pessoas substituem a soja por uma proteína animal, né? Que é uma proteína vegetal, mas aí nesse caso... Mas é interessante usar também, mas podem também usar o peixe, o frango, certo? A carne é que a gente deve reduzir um pouquinho, certo? A carne vermelha, né? É a carne vermelha. A gente deve utilizar no máximo 2 vezes por semana. Perfeito, certo? perfeito. Bom, vou pedir licença aqui a vocês. Já temos o resultado da nossa enquete. O que é que vocês acham? Que as pessoas responderam mais sim do que não a nossa pergunta de hoje. Você possui, não é, hábitos saudáveis para prevenir a hipertensão arterial? Não.
Olha só, já viram o resultado, Eu estava inclusive? torcendo que sim, né? Já viram o Mas resultado. eu imaginei o resultado. Então, olha só, gente, 53% das pessoas que ligaram e participaram responderam que não, né, que não possui hábitos saudáveis para prevenir a hipertensão arterial. Foram até sinceros, né? E 47% responderam que sim. Ficou meio balanceado ali, né? Meio equilibrado, né? Mas nós... meio empate técnico, não é? Mas nós queremos agradecer aqui a presença, não é, do Dr. Emanuel Abreu, né, que é médico cardiologista. Pode deixar, inclusive, as considerações finais. Foi um prazer recebê-lo. Primeiro, eu queria parabenizar. Eu achei essa iniciativa sensacional. Esse programa fez uma retrospectiva em vários setores, né? E lembrar uma coisa que a Shirley falou agora sobre esse ômega 3, ômega 3, 6 e 9. Ele é importante que seja na alimentação. Essa ideia de comprar esses comprimidos de 3, 6 e 9 na farmácia não tem nenhuma resposta clínica com diminuição de morbimortalidade cardiovascular. Nenhuma. Então, é a alimentação, como ela falou. Isso é a longo prazo. Isso é um processo de investimento. E não achar que comprou uma caixa e que resolve com aquilo ali. Tá? Perfeito, perfeito. E a hipertensão é uma doença multifatorial que a gente precisa de uma série de cuidados. Primeiro, cuidado com o peso, cuidado com a atividade física, com a alimentação, com a cabeça também, com a parte psicológica. Quando precisar usar medicação, seguir a orientação médica. Às vezes, a gente controla a hipertensão com 1, 2, 3, 4 e às vezes 5 medicações, porque são fatores diferentes. Muito obrigado, doutor Emanuel. Agradecendo também a Shirley, não é? A Shirley Tavares, que é nutricionista clínica. Foi um prazer recebê-la. Quero agradecer também o convite e parabenizar também o programa. É muito importante isso para a população, para as pessoas terem mais noção e melhorar realmente o que a gente viu, que o resultado não foi tão enquete, legal, né? Isso. Então, é interessante essas pessoas estarem mudando os hábitos alimentares e o estilo de vida, certo? Então, assim, como a gente mostrou aqui, ter uma alimentação saudável, reduzir o consumo de alimentos industrializados no geral, certo? Fazer uma atividade física e procurar não se estressar, certo? Quem sabe até um acompanhamento psicológico, certo? Se for necessário, que a gente sabe que o estresse hoje é presente no nosso dia a dia, né? Então, assim, a junção de todos esses, a associação de todos esses fatores vão contribuir com certeza para a melhora da hipertensão, prevenção, certo? Combate. Excelente dica, né? Excelentes dicas aqui que vocês passaram para a gente. E nós estamos encerrando, agradecendo a vocês, agradecendo ao internauta também, ao telespectador. Segunda-feira temos um novo encontro marcado no mesmo horário, no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até a próxima.